paz do Senhor para todos. Bom, me chamo Inês, para quem não me conhece, esse é o primeiro vídeo do canal. É um vídeo que eu vou estar fazendo bem breve, até porque é algo na qual fui impulsionada pelo Senhor, então eu vou estar iniciando este canal para a honra e glória dele. Então, digo olá para todos os que estão caindo de paraquedas aqui neste momento. Será um canal no qual vou estar propagando o Evangelho, vou estar falando, discutindo com vocês certos assuntos, coisas que no caso são bem relevantes nos dias atuais, são bem relevantes para nós, Igreja do Senhor, até mesmo para aqueles que não conhecem a palavra, mas que se interessam por religião, pela Bíblia, ou por simplesmente curiosidade, acontece. Mas o principal foco desse canal é simplesmente falar do Evangelho do Senhor e propagar o Evangelho para vidas. Então esse primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui, bem cru mesmo, então me perdoem caso tiverem alguns barulhos, tiverem algumas interferências. Mesmo na edição, bem provável que saia algumas coisas assim, até mesmo o áudio. Vou estar adequando isso, então no início do canal vai ter sim essas formas meio simplórias, mas o importante é falar, né? Foi o primeiro passo que eu tive que dar. Eu estava relutante demais há um certo tempo acerca disso, já vinha na minha mente, já vinha ardia isso no meu coração, mas eu ainda não tinha coragem para iniciar este canal. Até que o Senhor foi confirmando, pondo cada vez mais, através do Espírito dele, essa necessidade de que era preciso. E olha que eu não sou fã de ficar mexendo nas redes sociais, quem me conhece sabe. Mas foi necessário, está sendo necessário. Então, como a palavra do Senhor fala, aquele que põe a mão no arado, que não volte atrás. Então eu não vou voltar atrás. Então é algo que o Senhor me pôs no coração, na qual o Senhor me chamou. E se Ele me deu as ferramentas, se eu tenho internet, se eu tenho um celular, se eu tenho como editar um vídeo, eu vou fazer. Correto? Ele não ia me mandar fazer sem ter as condições, sem Ele me dar as ferramentas necessárias. Então eu tenho aqui as ferramentas necessárias. E para deixar para a meditação de vocês, tanto para os irmãos quanto para aqueles que não têm conhecimento da palavra, uma palavra que o Senhor me pôs no coração. E eu vou deixar para a meditação de cada um de vocês, que está em Jó capítulo 42. Simplesmente um versículo, o versículo de número 2. É uma passagem bem conhecida, até em louvores, que diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, ele passou por uma situação na qual foi bem complicado. Ele perdeu família, ele ficou doente, ele ficou apartado dos bens, de tudo aquilo, da casa, da mulher, de todos, porque ele estava leproso. Então, quem era leproso, ele simplesmente era afastado da sociedade, porque era considerado imundo. Então ele passou um processo na qual o Senhor permitiu ele passar, na qual foi as mãos do Senhor que permitiu ele passar, porque era necessário conhecer o Senhor. Nós vemos aqui que em Jó, no capítulo de número 42 mesmo, que no versículo 3, no versículo seguinte, ele fala que ele não entendia as coisas tão maravilhosas, porque ele não compreendia, ele falava coisas que ele não compreendia. Então ele percebeu que o processo todo que ele passou foi necessário para conhecer ao Senhor. Inês, por que você está falando isso agora? Como eu falei, se vocês prestaram atenção, eu falei logo que eu fiquei muito relutante em abrir este canal, em estar iniciando um vídeo, estar gravando, porque eu sou introvertida. A minha característica, a minha personalidade não é de ficar assim se expondo, muito menos de ficar aparecendo em algo assim. E por saber disso, simplesmente foi um pouco relutante para mim. Mas como é falado, como Jó ele pronuncia, era um plano do Senhor estar iniciando este canal. Como o plano do Senhor não pode ser frustrado. Mesmo que a gente seja relutante, uma hora ou outra o Senhor vai agir. Uma hora ou outra o Espírito Santo de Deus vai nos compungir de uma tal forma de fazer aquilo que a gente nem vai pensar duas vezes. Então, essa é a palavra que o Senhor me traz hoje para estar falando com vocês. Os planos do Senhor não é frustrado. Jamais serão frustrados. A palavra que Ele lança não volta vazia. Produz algo.
dentro dos nossos corações principalmente, e produz algo também no mundo físico, tanto no mundo espiritual, mas também no mundo físico, se você crer. Se nós tomarmos a atitude também de nos posicionarmos e crermos naquilo que o Senhor nos libera. Então, você que tem sonhos, projetos, algo engavetado, ou até mesmo algo que você está vendo que está difícil, lembre-se, se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. É uma palavra bem clichê, é uma frase bem clichê, mas é uma verdade. Está na Bíblia, o Senhor ele não mente. Do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor fala e o Senhor sempre cumpriu aquilo que Ele falou. Por que seria diferente para comigo e para com você? Então os sonhos do Senhor, os planos que Ele tem para a sua vida, para a minha, não podem ser frustrados. Você é escolhido do Senhor. Então adquira isso, pegue isso com firmeza. Aquilo que está ao teu alcance de fazer, faça. Aquilo que o Senhor já te deu como ferramenta, como eu acabei de falar, estou iniciando um canal que antes, se for olhar lá atrás, fazer um vídeo já era difícil para mim. Mas o Senhor me deu a ferramenta. O Senhor jamais vai chamar um filho dele para fazer algo sem antes ele capacitar para isso. Então, o Espírito Santo de Deus tinha posto no meu coração de estar fazendo este canal, de estar falando a palavra, de estar sendo o instrumento do Senhor através das redes sociais. Mesmo eu não gostando de usar as redes sociais. Olha só. Porque também o Senhor nos chama a fazer coisas que muitas das vezes nós nem pensamos. Guarde isso. Então, os planos do Senhor não foram frustrados. Mesmo sendo relutante, uma hora ou outra, o Senhor pôs, ou você faz, ou você faz. Senão eu não vivo também aquilo que o Senhor nos manda viver, aquilo que o Senhor me mandou, preparou para mim. Entende? Muitas das vezes nós retrocedemos ou paramos no meio do caminho e achamos que é porque o inimigo tomou conta de algo, ou é porque o Senhor não ouviu nossas orações. Não, é porque nós não tomamos as atitudes necessárias. Entendeu? Os planos do Senhor vão sim se concretizar. Mas se permita o Senhor agir através de você. Entenda? Então esta é a palavra que eu tenho para você. É uma palavra breve, mas eu vou estar no decorrer dos vídeos falando um pouquinho mais profundamente. Não só nessa passagem, aquilo que o Senhor me direcionar está falando. Vou estar sim falando aqui, orações também. Então fiquem à vontade, não se deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu like, de compartilhar. E ao decorrer do tempo o canal vai se adequando, vai desenvolvendo, tá? Então me perdoem pelo áudio, pela forma às vezes de barulho ou até mesmo a iluminação. Isso tudo eu vou aos poucos adequando, então vocês vão ver até mesmo pelo vídeo algumas locações assim diferentes, até eu conseguir achar algo em que eu venha achar que não, esse ambiente tá bom para gravar, esse não tá. Mas enfim, o importante é que eu iniciei. É isso que eu quero falar com vocês. É isso que o Senhor me manda falar com vocês. Tome o primeiro passo. Os planos do Senhor não são frustrados, mas também você precisa tomar o primeiro passo, o passo de fé. Então tome este passo de fé. Você aí que está me assistindo, você aí que tem sonhos, projetos, tome o primeiro passo. Ah, Inês, eu não tenho nenhum recurso. Qual o recurso? Moisés só tinha um cajado. A viúva, ela só tinha uma botija de azeite. Ela falou para Eliseu que nada tinha, mas ela tinha alguma coisa, a botija de azeite. E o Senhor multiplicou. Então tem alguma coisa assim aí. Seja dentro de você. É coragem. Tenha coragem. É algo assim, tipo, material, assim, que você, tipo, ai, Inês, uma suposição. Ai, Inês, eu quero tanto, vamos supor, abrir uma confeitaria. Você tem trigo em casa? Você tem açúcar, leite, os ingredientes para fazer um bolo? Faça um bolo e venda. Corta, multiplica, o Senhor abençoe e multiplica. Corta lá picadinho, sei lá, e distribui. Começa a ver como é que as pessoas vão estar recebendo o teu produto. Mas faça alguma coisa. Entende? Isso que o Senhor tem posto no meu coração. Era isso que eu estava relutante. Até uma hora o Senhor me amadurecer, igual aconteceu com o Jorge. Já passou por tudo aquilo. Para depois ele entender que os planos do Senhor não são frustrados. E da mesma forma acontece comigo e com você. O Senhor me fez passar, mesmo tendo essa relutância de alguns anos para cá,
de fazer no canal, de ter essa iniciativa, até o Senhor me dar essa compreensão e me tratar acerca disso, para que eu fosse capaz de ter coragem de estar aqui falando em frente a uma câmera com vocês. Entende? Isso só mostra que o plano do Senhor para a minha vida, acerca disso, acerca de eu ser um instrumento do Senhor também nas redes sociais, não foi frustrado e não está sendo frustrado. É isso que eu quero que vocês entendam. Então se permita, não atrase aquilo que é do Senhor. Tá? Então essa é a palavra que eu deixo para vocês. A paz do Senhor para todos vocês. Fiquem com Deus. Que o Senhor Jesus vai estar abençoando a vida de cada um, independentemente se crêem em Deus ou não. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E fiquem com essa palavra. Os planos do Senhor para a sua vida não podem ser frustrados. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Amém? Deixem o seu like, compartilhe. Não deixe de se inscrever. Acompanhe comigo esta jornada de desenvolvimento deste canal. Vai ser legal, vai ser interessante. E o principal, a palavra. Um beijo. A paz.